Fala, turma. Pareceu que eu caí aquela hora. Mas será que a minha internet está com problema? Não, não pode ser. Uai. E agora, turma? Vamos convidar aqui o nosso amigo Gabriel. A internet tinha dado uma queda aqui. Pô, travando. Pessoal, tá chegando legal a informação aí para vocês? Fala, meu amigo, Tudo bem, beleza? Laguna? Boa noite, pessoal. Tudo jóia. Bem-vindo, Gabriel, à live do Laguna. Um prazer ter você essa noite aí conosco para a gente debater um pouquinho aí sobre educação no Brasil e em Belo Horizonte. Eu falo para todo mundo que quem eu convido é a Estrela da Noite. Pessoal que me curte, quer escutar a Estrela da Noite, quer escutar aí alguns pensamentos liberais sobre o assunto. E eu coloco sempre uma trilha sonora, sabe? E a trilha sonora de hoje é uma música que chama Zumbi. Você tá escutando ela aí de fundo? Muito pouco. Acho que agora vai melhorar. Ela fala que pós Primeira Guerra, parece que as pessoas ficaram com medo e o medo sempre volta, porque elas ficam doutrinadas e viram zumbis. E aí eu anotei duas frases interessantes. A primeira frase é: quando a violência causa silêncio, nós devemos estar enganados. E a segunda frase fala: a quem estamos enganando? Isso tem muito a ver com a educação. Então, eu falei assim, não, eu vou começar, toda live minha tem uma trilha sonora. Eu vou começar por essa música. Porque o que eu vejo, o que eu sinto da nossa educação, a doutrinação dos anos que tivemos, do medo que eles impõem, do medo até de tipo falar, olha, você não pode estudar em casa, você tem que estudar numa escola para você ser alguém. Do medo que os pais põem nos filhos, dizendo, se você não estudar, você vai, com todo respeito, puxar carroça, mas por que não fala? Porque se você não estudar, você não vai ser um bom empreendedor, estude boas causas, né? Então, eu sempre começo com esse questionamento, né? Sempre com uma trilha sonora e questionando. E aí, de praxe, o pessoal vai chegando. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou o Laguna, sou empreendedor em Belo Horizonte. Hoje convidei meu amigo Gabriel Mendes, que foi uma das grandes amizades aí que o Novo me trouxe. Sou pré-candidato do Novo a vereador em Belo Horizonte, né? Daqui a pouco estaremos como candidato, se Deus quiser. E Gabriel, como você é a estrela da noite, fale um pouco sobre você. Quem é o Gabriel? Como você trata a educação, suas ideias liberais. Conte um pouquinho para nós da sua história. Tá certo. Então, saudade de novo todo mundo aí. Boa noite, Laguna. Boa noite para quem ainda não falei. Eu sou Gabriel Mendes, eu sou sociólogo, sou professor, sou músico e atualmente eu trabalho na assessoria estratégica do governo de Minas Gerais e também sou do Conselho Estadual de Educação. Eu já sou um ativista liberal há mais de 10 anos. Na eleição de 2018, eu fui convidado pelo Partido Novo para me candidatar a deputado federal e também para ajudar na elaboração do plano de governo do governador Romeu Zema na área de educação. E aí, com o governo, o Zema sendo eleito, acabou que a gente foi convidado e hoje eu estou aqui, né? Eu sou de Uberaba e hoje eu estou em Belo Horizonte. E também sou parte, né? Sou fundador do movimento EdChoice Brasil, que é inspirado no EdChoice americano, que luta pela liberdade e diversidade educacional. O que a gente procura é fazer com que a gente tenha um currículo, uma questão pedagógica, métodos pedagógicos diferenciados, coisa que
infelizmente, o governo procura sempre centralizar. É muito legal e essa experiência sua, para a gente dar início aqui agora às nossas pautas, eu penso o seguinte, a primeira reflexão, a primeira coisa que eu gostaria de te provocar é dizer, existiu um momento que era 2019, um momento anterior, que era pós-pandemia, que a educação vinha num ritmo, e esse momento, pós também 2018, que a gente pega um governo, né? Você começou a ter chance de participar dele, e com as ideias nossas liberal, e aí chegamos agora em março, tanto a parte pública e privada se viu de frente de uma pandemia e de ter que mudar o estilo da educação. Como que você faz, como você vê esse desafio e essa analogia entre o antes e a pandemia, que é o agora, e o que isso vai acontecer? O que você acha para frente que vai acontecer com o ensino? Tá certo. Antes a Giza pediu para mandar beijo para a Marília, o beijo será entregue com certeza. E o que eu quero dizer a respeito disso é que, infelizmente, muita gente está vendo algo que é ruim dentro de uma circunstância que é ruim. Então, o que a gente precisa, para começo de conversa, é ter a plena consciência de que a gente não está dentro da normalidade. E aí, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. A gente não vai simplesmente deixar de ir para uma guerra, por exemplo, você está lá com o seu grupo e não vai batalhar porque você achou que os inimigos vinham de um lado e depois vieram do outro. Isso não existe. Então, a gente precisa, de uma maneira muito clara, fazer com que as pessoas tenham consciência de que esse é o normal agora. E eu digo mais, já deveria ter sido aceito já há mais tempo, em virtude do fato de que você tem várias alternativas muito interessantes dentro da educação à distância que devem ser exploradas. Mas, às vezes, essas alternativas não são exploradas por preconceito, por lobby, por conflitos de interesses com quem faz mais política do que trabalha de verdade. Então, você cria uma série de problemas que devem ser amenizados e que o papel de um liberal, que é um ativista da educação, ele precisa chegar e lutar para que isso seja implementado da melhor maneira possível. Porque existem métodos pedagógicos interessantes que você pode fazer em EAD. É lógico que você tem que treinar os professores, você tem que orientar os pais numa perspectiva mais clara para os seus filhos. Agora, isso não significa que a gente não pode desprezar a possibilidade do ensino à distância. Até porque tem muita coisa que pode ser útil tanto em relação ao mercado de trabalho, quanto a questão até de desenvolvimento pessoal, que nem sempre você aprende dentro da escola. E pegando isso aí que você já falou, o pessoal começou a mandar perguntas. Ô, gente, pode mandar pergunta, clica no aviãozinho aí para convidar mais pessoas a participarem. Estão sendo anotados aqui, nós vamos tentar responder todas. A Giza será candidata em Contagem, né? Então vamos... Se Deus quiser, ela vai conseguir chegar lá também, ela é pré-candidata. E tem um pessoal chegando aí também da minha família, meu pai, o Lucas, uns amigos meus, que na hora que eu falei que era com você, eles, não, tem que ir lá ver, porque a pessoa te curte muito na internet. Eu não sei a representação, eu não sei assim, sempre nos debates nossos surge o Gabriel. Quando a gente vai falar de educação, surge o Gabriel e o liberalismo, e tão bem você fala, e como você põe as coisas analisando a realidade de fato. De cima disso, Gabriel, a gente viu aí nas últimas semanas uma tentativa até do governo de Minas tentar colocar as aulas online. E aí, como você disse, o lobby do sindicato, o professor fala que não quer, o outro fala que não pode, o outro fala que nem o administrativo pode ir para a escola porque pode pegar um Covid. E eu vejo, assim, isso é um sentimento meu, o que eu senti foi que, talvez, pelas aulas serem gravadas, conteúdos ideológicos não poderão ser dados, porque serão questionados. Ideologia de gênero pode ser questionada e, de fato, o conteúdo tem que ser dado ao pé da letra. Você acha que,
com isso, existe isso, e se tratando do EAD, do ensino à distância, na parte pública, não seria um desafio agradável a gente trocar talvez o material didático por um tablet com o material todo dentro dele? Os livros de hoje, em livros digitais, com a internet para as crianças ali. E uma preocupação minha em cima disso tudo, dessas dois itens, e seria o terceiro item, era que, no caso de Minas Gerais, o governo manteve um voucher para o pai poder comprar a merenda da criança. Isso me preocupa no sentido seguinte: poxa, aquele pai não tem condição de dar o sustento para aquela criança, e ela depende do Estado, e ele tinha que dar aquele sustento. Então, como que a gente conseguiria encaixar esse pai no mercado de trabalho, ensinar esse filho, trazer ele para um modelo de EAD, óbvio, também trazer ele, obviamente, para dentro da escola, ter todo o networking, e essa posição pública e privada? O que você teria aí para falar para nós? Bom, são muitos temas. Se por um acaso eu esquecer de alguma coisa, você fica à vontade para me lembrar, viu, Laguna? Bom, mas em Joia. relação à questão específica de você ter aí melhores condições para os pais de alunos, a gente tem que pensar aí de duas formas, tá? Primeiro, que eu já fui professor de escola pública, inclusive eu era concursado do governo do estado e pedi exoneração em 2015, mas eu via isso muito. Isso aí é um fato que é lamentável. Muitas vezes as pessoas iam, os alunos mais especificamente, iam para a escola com o principal objetivo de comer. E às vezes nem é porque não tinha condição de ter, é porque geralmente havia, especialmente em bairros mais afastados, você tinha ali, lógico que isso é minoria, tá? É bom criar certos preconceitos que você tem com pessoas mais pobres, mas você tinha pessoas que às vezes por desleixo, pai e mãe não ofereciam dentro de casa uma alimentação mais nutritiva. Então você tinha aí uma série de problemas que são sociais mesmo. E lógico que você tem que levar em consideração o fato de que quando isso acontece, as pessoas precisam ser melhor orientadas. E como eu disse antes, é uma minoria, a gente não pode também impor nada para essas pessoas. Mas eu acredito que a merenda é algo importante, porque se você não tem um bom acompanhamento nutricional, especialmente de 0 a 6 anos, você tem uma formação cerebral que pode ficar prejudicada. Então, isso aí é algo que tem que ser levado em consideração quando você está trabalhando com famílias de baixa renda. E aí eu nem estou falando de, o Estado tem que fazer isso. Mas a iniciativa privada tem algumas alternativas interessantes, inclusive em parceria com o Estado. Porque você falou assim de desafios aqui para BH. Eu me lembro, isso eu fui estudar antes de vir para cá, a questão das parcerias público-privadas para a construção de novas UMEIs, né, que seria o que no Brasil se chama de creche. Que Isso. a gente percebe que foi um modelo de sucesso, que foi um modelo que custou barato, que a construção é de qualidade, foi menos burocrático que as licitações, e que é um tipo de modelo que pode ser replicado não apenas nas construções, mas também na administração geral das escolas. E do mesma forma que acontece no que se chama na saúde de terceirização da bata cinza. Isso a gente pode aplicar também na educação, que é aquilo que a gente chama de charter schools, que a gente, inclusive, está implementando no governo de Minas. Já estou vendo até o Calaré já começou a avacalhar a nossa live, já. Ele sempre faz isso. Ele falou que você está usando o Tinder. Pois você viu? Não, aliás, assim, aquilo está metido, né? Você viu só o diretor-geral da Arsai, você viu que a Arsai ficou em primeiro lugar lá na chamada pública? Tá podendo. Tá podendo, tá certo, parabéns. Né? Pois é, e aí, em relação a questão que envolve a questão da Prefeitura de BH, a gente pode fazer uma série de coisas que podem ser úteis para a questão de você ter uma possibilidade muito maior de conhecimento para os alunos. Por exemplo, quando você falou aí da sugestão dos tablets, ao invés de você ter a gravação de aulas, isso aí é uma coisa que tem que ser deixado muito clara. A escola ela é muito diferente hoje do que era há 20, 30 anos. Porque há 20, 30 anos, a transmissão do conhecimento
ela era feita quase que exclusivamente dentro da escola, porque acesso a livros didáticos não era um negócio fácil. Né? Livro didático é caro até hoje, era muito mais caro na época porque era a única fonte de informação. Hoje você tem toda a informação do mundo na palma da mão. Então não faz o menor sentido você pensar na escola dessa forma. E aí alguns professores, até por questão de insegurança, eles acabam ficando contra a questão da EAD. Mas isso não significa que você não pode ter outras prioridades e pensar num outro papel do professor. Por exemplo, na questão de o professor ser um incentivador do aluno, de estar junto para responder algumas dúvidas mais complexas, de desafiar o intelecto do aluno, até porque isso aí, o professor não precisa mais passar conteúdo, porque isso é fácil dele achar na internet. Enfim, há uma série de possibilidades que podem ser, inclusive, boas para bons professores. Tanto é que hoje, com a internet, você pode escalar e bons professores estão dando aula e estão ganhando muito dinheiro pela internet, por exemplo. Sim, e uma coisa que nessas 3 questionamentos, depois eu quero colocar 2 adendos que eu anotei aqui. Primeiro que as PPPs, se você for na que ficou no poder público, que foi construída na mesma época de uma PPP, a do poder público está toda hoje destruída, não tem nem banheiro. E quando você vai na PPP, ela está inteira, intacta. Quer dizer, uma única licitação para tomar conta da estrutura, o professor continuou sendo do Estado. Como que andou? E o mais interessante é que em alguns bairros eu vi mães falando, olha, eu vou tirar meu filho da escola privada para colocar na pública PPP, porque agora tá bom. Agora tá bom. Né? Era pelo dinheiro que a gente gasta com impostos, era para ser de excelente nível, todas elas. Né? E uma outra coisa que o pessoal perguntou aqui, que nós vamos abordar mais para frente, são os vouchers estudantil. Mas antes, em cima da pergunta que eu tinha te feito, sobre esse lobby do sindicato não querer voltar às aulas, com essa preocupação que eu falei. Será que é porque as aulas estão sendo gravadas e aí eles ficam numa situação complicada, alguns professores? O que você vê sobre isso? Olha, com certeza isso aí faz total sentido, até porque você percebe que hoje você tem ali, dentro das escolas, um verdadeiro instrumento de dominação político-partidária. Lógico que se você acompanha de perto seu filho, sua filha, você tem aí algumas restrições a isso que você pode combater. Só que, infelizmente, não é todo mundo que percebe isso. Então, a partir do momento que você tem condição de acompanhar isso mais de perto, e isso é possível com essas aulas que vão ser transmitidas online ou pela TV, acaba que existe aí um problema muito sério, até porque com essa questão de estabilidade, com essa questão aí de sindicato proteger certos professores que não deveriam ser protegidos porque cometem irregularidade, você tem aí alguns problemas que você poderia evitar. Então, o que eu percebo é que, a partir do momento que você muda esse modelo, onde as pessoas podem fazer algo diferente, podem contestar, aí você tem a dificuldade criada pelos sindicatos, que infelizmente tem um lobby muito forte ainda. Entendi. Eu vou parar um pouquinho aqui só para mandar um abraço para o Geraldo Nogueira, entrou aí também. O Clareto está falando para me fazer uma live com ele. O pessoal quer fazer live comigo, vou fazer. Já está convidado. E o Batata também entrou aí, está mandando um abraço para nós. São gente fina aí, essa turma nossa do Novo. Ô, Gabriel, continuando em cima desse raciocínio nosso, aí eu te pergunto sobre o homeschooling. Beleza. Eu vejo o seguinte, é uma oportunidade que a gente está tendo agora para legalizá-lo, e quando a gente volta no tempo, eu vou te falar dos final dos anos 80 para os anos 90, existia um costume em Belo Horizonte, acredito que talvez em Uberaba também, ou você já viu isso, que era o seguinte, a mãe saía para trabalhar e deixava o filho com uma outra mãe tomando conta. Isso era muito normal na nossa periferia. Essa mãe acabava, querendo ou não, educando o menino ali, ensinando, ele brincava com o outro. E o homeschooling, hoje eu vendo, inclusive a gente tem que citar, né, que a família Schirman criou os filhos dele em cima de um barco.
E deu certo, os meninos foram bem educados, enfim, passaram em tudo, criou todos os filhos. Inclusive depois, quando ela adotou, né, a menina, a última. E aí eu te pergunto, se está surgindo essa demanda, é uma possibilidade da mãe continuar o trabalho e, ao invés de mandar o filho para uma escola, devido ao Covid, etc., talvez pagar para uma outra mãe, já que ela está tomando conta do menino dela, tomar conta de mais um, dois, né, e de ensinar ali o básico, ou até mesmo conteúdos no qual já está na linha escolar, né, já está como matéria escolar. Você acha que a gente vai conseguir regular isso para acontecer de fato? O que você pensa sobre isso aí? Certo. Primeiramente, mandar um abraço também para os meus alunos, Maurílio, Débora, Zilma, que já se manifestaram aí. E sobre isso aí especificamente, é uma situação interessante, porque no congresso do SFL ano passado, aqui em BH, eu falei justamente sobre isso, porque alguém tinha me perguntado alguma coisa relacionada ao IDEB, que, para quem não é da educação e não sabe, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma avaliação oficial do governo que mede duas coisas: proficiência, que é feita através de uma prova única, né, que é a Prova Brasil, o SAEB. Então, você percebe também, a outra coisa é o fluxo, né, que é a quantidade de pessoas que estão na escola. E aí eu falei, olha, eu venho da periferia, eu morei na periferia de Uberaba, e as pessoas que participam daquelas escolas, elas não estão nem aí para a ideia. Se às vezes a pessoa procura uma outra escola que não seja aquela mais próxima do bairro, é por conta de questão de reputação, é uma avaliação mais subjetiva e que as pessoas levam em consideração outras coisas totalmente diferentes. E aí, uma pessoa da plateia, é amigo meu inclusive, o Vantuir, ele comentou que foi alfabetizado por uma senhora, ele é morador do Barreiro, e ele fez exatamente isso aí que você descreveu. Ele foi alfabetizado por uma senhora lá no Barreiro, junto com outras 6 pessoas. E hoje, se isso acontecesse, a senhora estaria na cadeia. Ou seja, ensinar virou caso de polícia. Isso aí é uma coisa que tem que Triste, acabar né? completamente. Por quê? Se a mãe do Vantuir fez isso, é porque ela, dentro da liberdade que ela tem e do poder que ela tem sobre o filho, ela preferiu colocar o filho na casa daquela senhora do que colocar na escola. Foi uma escolha dela. Ninguém apontou uma arma para a cabeça dela e falou que a escola, que a casa da senhora lá era melhor do que uma escola. Então, a gente precisa pensar em novos modelos, a gente precisa defender a diversidade educacional, e diversidade educacional também tem a ver com microescolas, porque isso aí, desculpa, é uma bandeira nossa, uma bandeira liberal, que é junto com o homeschooling, e aí você percebe uma série de questões que, infelizmente, a gente tem que levar em consideração na hora de criar uma política pública, porque isso aí é algo que legislação federal hoje barra. Lógico que você tem Entendi. algumas restrições, você pode pensar em audiências públicas para fazer numa Câmara ou na Assembleia Legislativa, para que isso ocorra de uma maneira diferenciada. Tanto é que o homeschooling, você tem, por exemplo, aí, no caso específico do que o STF decidiu, que enquanto não tiver uma regulamentação oficial, você tem condição de criar um projeto de lei em nível municipal nesse sentido. Então, você já tem aí uma abertura. Tanto é que já tem alguns municípios, como Vitória, Itaúna, que pertinho também já fez essa regulamentação. Então, você tem essas possibilidades. Lógico que não é o ideal, porque você acaba criando uma série de obrigações dos pais com o governo de qualquer forma, mas pelo menos cria uma segurança jurídica. E eu defendo que se um pai é todo o direito deles colocar o aluno ou para estudar em casa
sendo tutorado ou para os próprios pais ou pelos professores. Aliás, isso é um dado importante. Você pensa aí que o professor acaba achando ruim homeschooling por medo de perder emprego, mas existem uma série de oportunidades de emprego caso o homeschooling seja liberado. Sim, inclusive, uma coisa que eu penso em cima disso é porque ao invés de você ter a centralização do ensino numa escola, num bairro, eu posso ter pequenas regiões com professores ali ensinando 5, 6 alunos com conteúdo EAD, chegando para ela e ela replicando. Ou seja, a gente vai estar tendo uma demanda maior, uma locomoção do aluno menor e talvez uma qualidade maior do que é hoje. E aí faria, talvez, encontros semanais para ter o feeling ali social, né, de trocar uma ideia com outros alunos, né? Mas o ensino poderia, sim, ser descentralizado, ao invés de ser centralizado numa escola só naquela região. Exatamente. O pessoal começou a perguntar aqui, e até falar com o Clareto, que o pessoal fala que eu pareço com o Leonardo mesmo, é o segundo que fala isso. Vou começar a cantar, mas tem voz para isso não, Gabriel. Não dá para cantar, não. O Matheus, do Novo Jovem, perguntou o seguinte: voucher estudantil, o que você acha? Mas antes, a Débora, que também vai ser a pré-candidata nossa, está aqui na live curtindo. E é bom ela estar aí conosco. É bom mais gente ter o conhecimento dessa fala em cima da parte educacional. Mas aí o Matheus perguntou, voucher estudantil. Vamos entrar nesse assunto aqui agora. Em relação a voucher, eu sou totalmente a favor. Eu vejo que existe uma oportunidade interessante para nós, que é de fazer com que, a partir do momento que você entrega o dinheiro para o pai ou a mãe do aluno, para que ela escolha em qual escola o filho deve estudar, ao invés de manter um corpo de escolas públicas que nem sempre é bem administrada, você acaba pressionando as escolas públicas a melhorarem também. Isso é bom que se diga, porque todo mundo acha que voucher é privatização. E não é. Tá? Na verdade, o que acontece é que você cria um ambiente competitivo e se a escola pública não for boa, ela acaba morrendo por inanição. Antes aqui, ó. Tchauzinho aí pro Afra, meu tio que está aí assistindo também a live. Legal. A Zilma falou um pouco aqui sobre o ensino híbrido. Eu também acredito que ele tem que ser híbrido. Não totalmente EAD, né? Ele tem que ser híbrido. O network das pessoas tem que continuar acontecendo, não só online. A nossa troca é muito importante para a construção da sociedade. A forma nossa de ensino não é questão só de transferência de conhecimento, né? Existe toda uma adequação de inserir aquele cidadão na sociedade. Inclusive, já caindo para esse tema, há um tempo atrás, vou dizer, já tem uns 3, 4 anos, eu tenho usado muito o YouTube. Muito, muito. Eu assumi o YouTube como uma ferramenta do conhecimento. Então, eu acredito que hoje o conhecimento está para todos. É igual você falou, o conhecimento está na palma da nossa mão, basta a gente acessar. Chegou um ponto, essa semana, eu briguei com a NET, falei, eu não preciso ver televisão, não preciso ver nada, eu preciso do canal do YouTube, de procurar o conteúdo que eu quero. Se onde eu quero ver um filme, eu vou lá e vejo um Netflix. Eu preciso de internet na minha casa. Cancelei a televisão, fiquei só com a internet. Mas por quê? Eu vejo que hoje o conhecimento está para todos. Como o conhecimento ele é farto, então as pessoas podem ir atrás dele, o ensino está tendo uma transformação. Então nós temos que preparar as pessoas para serem líderes, empreendedores, e para saber trabalhar em equipe. E melhor, em time. Né? Ao invés de ter uma equipe com um chicote, o cara chicotando, não, um time mesmo. Então hoje, por exemplo, a minha empresa depende de uma outra para funcionar. E a sociedade vai seguir mais conectada dessa forma, com esse conhecimento em abundância. O que você vê sobre essas ferramentas igual o YouTube? Como você acha esse conhecimento, como ele chega para nós com muita facilidade? Como vamos preparar esse cidadão para o futuro, sendo que o conhecimento está aí? Qual vai ser o caminho dos professores? Pois é, Laguna, isso aí, a gente até volta no que a gente tinha falado lá no começo da live. Que o conhecimento está todo hoje disponível na palma da mão de todas as pessoas com o smartphone. E aí, você tem a possibilidade de dar um outro papel para os professores, que além da questão do incentivo e tal, ele pode também filtrar
aquilo que é realmente necessário para o aluno. Porque, lógico, você tem que respeitar o conhecimento do professor, que tem uma experiência ali, e aí, a partir do momento que você entrega alguns alunos para esse professor, ele pode muito bem fazer uma curadoria de conteúdo dentro do YouTube e mostrar para os alunos o que pode ser interessante para ele. Porque, lógico, pelo fato de ter todo o conhecimento do mundo ali, significa que também tem muita porcaria. Né? Então, Claro, o claro. professor ele pode recomendar vídeos, recomendar textos, recomendar livros em PDF. Então, a partir do momento que você faz alguma coisa nesse sentido de fazer essa curadoria, você dá um papel muito importante para o professor também. Então, você tem aí a questão dessas ferramentas de ensino gratuito, é uma coisa que, inclusive, eu discuti também na Secretaria de Educação. Ao invés de fazer um conteúdo novo, você pode muito bem fazer essa curadoria de conteúdo junto aos professores e recomendar o que pode ser interessante dentro da base curricular nacional comum, que as escolas públicas e até as privadas não podem sair delas. E aí você tem aí uma série de questões que você pode, sim, levar em consideração. Você não tira a importância do professor, muito pelo contrário, você acaba ajudando ele a fazer um ensino mais personalizado também. Excelente explicação, muito boa mesmo. Eu não tinha pensado nessa parte dele ser o curador do negócio. E é tão fantástico, porque eu sou muito fã de história e eu gosto muito de acompanhar os combatentes da Segunda Guerra falando. Então eu entro, sempre tem alguém ali falando. Então imagina para um aluno, olha que legal, né? Ele está na escola estudando a Segunda Guerra e tem um combatente, não só um brasileiro, mas você pode ter a oportunidade ainda, que estão vivos, de italianos, de russos, de japoneses, de alemão que teve na guerra, que fala, não, eu estava doido para acabar a guerra. Eu já vi, esses dias eu vi um muito legal, colocaram um japonês e um brasileiro conversando de um ataque que eles estavam juntos, assim, em lados opostos. E o japonês, tipo, pedindo perdão, foi um encontro no Brasil, a população brasileira pela guerra, que eles tinham vergonha daquilo. E isso é legal, porque aí entra temas como fascismo, entra autoritarismo, entra nazismo, entra comunismo, para a pessoa entender o pé da letra de quem viveu. E não de quem está ideologicamente tentando colocar algo, como diz a nossa trilha sonora, né? Criando um zumbi ali para ser um seguidor. Né? E em cima disso, você já falou um pouquinho dessa curadoria, que seria uma regular o conteúdo que seria dado. Eu acho ideal, agora eu ia até te perguntar, eu acho que o Estado não deveria regular, e sim o professor regular esse conteúdo. Eu vejo, quando você abriu o leque para mim agora, eu ia te perguntar sobre o Estado regular esse conteúdo. A sua posição sobre o Estado estar regulando a ferramenta que é o YouTube. Como é que você vê isso? Porque pode chegar um dia disso acontecer. Sim, porque eu pessoalmente, se você for perguntar, né, porque muita gente, até por conta dessa questão de eu estar trabalhando no governo, muita gente confunde a minha opinião com a opinião do governo. Então, deixo claro aqui que essa é a minha opinião, tá? O Estado não tem que regular absolutamente nada. Se você perguntar para mim o que é o ideal, para mim o MEC nem deveria existir, tá? Agora, a gente pensar em algo mais palpável para o presente, o que a gente pode fazer é ter ou colocar essa possibilidade de que os professores tenham um pouco mais de autonomia para distribuir esse conteúdo da forma que ele julgar. Lógico que a BNCC continua existindo, porque isso já foi aprovado no Congresso e tal, não dá para mexer nisso, mas as pessoas podem, a partir dos conselhos nacional e estadual de educação, aprovar escolas que deem um pouco de autonomia curricular, método pedagógico. Existe sim essa possibilidade. Muito legal. O Lucas aqui está perguntando para nós o seguinte: você acha que essa pandemia, ele colocou nas palavras dele, vocês consideram que o momento atual está adiantando a chegada à nova sociedade baseada em uso intensivo de tecnologias, o que alguns chamam de sociedade 5.0? É uma pergunta muito... Você acha que isso adiantou?
eu acho assim que não é questão nem de ter adiantado, no sentido assim de que a gente não poderia já estar fazendo, Lucas. Na verdade, a gente poderia estar. O problema é que muita coisa é regulada pelo governo e a gente sabe que a natureza do governo é ineficiente. Então, infelizmente, a gente acaba... Por exemplo, a questão do home office. O Rodrigo Paiva, o nosso candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, ele deixou muito claro que o home office lá na Prodenge tornou o trabalho mais eficiente do que quando você tinha lá o pessoal no escritório. Isso aí deveria ser algo até óbvio, porque você pensa assim, se você pensar que alguém tem que deslocar de Nova Lima até a cidade administrativa, ele perde 2 horas no carro, já começa essa questão. Então, a partir daí você já tem alguns problemas. E você percebe que em outros setores que nem são da área de tecnologia, está acontecendo isso também. Então, quando você tem aí essa possibilidade, e várias outras que já existem, mas que o Estado não implementa, ou que alguns órgãos públicos não executam porque existe morosidade, existe lobby, a gente acaba percebendo que se teve um lado bom, não dá para falar de lado bom com 40 mil pessoas morrendo, né, mas a gente pode levar isso em consideração de que as pessoas começam a perceber que existem outras possibilidades. Não, muito, muito legal. Aqui, como a pauta minha está muito focada para Belo Horizonte, né, eu venho acompanhando essa parte do ensino, eu acredito que, sim, demos uma evoluída. Eu acho que as escolas, principalmente as escolas particulares, vão começar a ter mais o ensino à distância. A própria sociedade, o próprio consumidor vai cobrar isso. E uma coisa, ô Gabriel, que não entra na minha cabeça é o poder público tentar falar assim, olha, já que o menino está em casa, agora eu quero 50% de desconto na mensalidade. Como você vê essa tentativa dele chegar no mercado, ele não é o consumidor, ele achar, eu acho que agora o seu caixa aí pode reduzir 50%, que você vai dar conta de tocar. Como é que você vê esse murmurinho que começou aí e atacando as escolas, né? Pois é, infelizmente a demagogia ainda é algo muito forte dentro das políticas públicas. Você tem aí um deputado que acha que vai ganhar palanque, acha que vai ganhar eleitores porque vai fazer alguma coisa desse tipo e acaba fazendo com que várias escolas sejam prejudicadas e tem um dono que precisa de caixa para pagar professor, que precisa aí de aluno para poder manter as questões ali administrativas, e acaba que ele bagunça isso tudo aí porque não existe uma lógica de mercado decente, porque tem o Estado que acaba promovendo esse tipo de coisa. Aliás, isso aí é uma situação lamentável, porque a partir do momento que você tem pessoas trabalhando dessa maneira negativa, isso não foi só na educação, você tem outras áreas onde a liberdade está sendo reduzida, você acaba tendo uma sociedade doente, pessoas passando dificuldade e o mercado não tendo essa possibilidade de se autorregular, acaba prejudicando uma série de pessoas. Eu acho que esse pessoal nunca teve aula sobre consumo, sobre finança e sobre administração e mercado. Porque o cara dizer um negócio desse, né, ao invés dele incentivar a ter mais escolas, que aí sim a mensalidade vai cair, né, o pai vai poder escolher essa escola tem ensino à distância, essa não tem, fica a critério do consumidor. Acho que o povo não entende isso, não. Só para informar na Giza, Gabriel, e também para você, todas as lives nossas eu deixo gravado no meu canal do YouTube. Então, toda a trajetória, todo mundo que eu entrevistei, convidei para a live, né? Fica gravado lá para, enfim, quem quiser ver depois. Tem muita gente que fala comigo, ô Laguna, depois eu vou lá e olho, e realmente, no decorrer da semana a gente vê ali o número de visualizações subindo. Agora o Douglas, ele está perguntando para você, claro, se o único liberal que tem na secretaria é você. Gabriel, o que há de novo e liberal na secretaria além de você? Então ele fez uma provocação aqui legal. Olha, Douglas, a gente precisa entender
algumas questões que são opções do governador e do governo em geral, e a gente tem que entender que existem uma série de questões dentro da Secretaria de Educação que tem que ser levadas em conta e que não tem jeito de a gente não levar em consideração. Que a gente tem o problema de doutrinação ideológica, de perseguição de pessoas levadas ao sindicato e também a questão da gestão, porque se gasta muito mal dentro da educação, se gastava, e hoje você percebe que isso está dando uma reduzida. E aí a gente percebe que é a prioridade, inclusive, do governador Zema, que é deixar tudo redondinho, cortar onde precisa cortar, fazer algumas coisas dentro da secretaria que podem fazer com que ela fique mais eficiente. E eu acredito que, até por determinação do governador, essa é a prioridade número 0. Então, você acaba tendo aí algumas questões mais principiológicas que a gente tem um pouco mais de problema, ou então uma morosidade para que a gente avance. Mas isso está mudando, a implementação de charter no ano que vem é algo muito possível, então a gente vai continuar trabalhando nisso aí. Muito legal, até teve uma pergunta no início da live sobre o charter. Mas deixa eu te fazer um outro detalhe que o rapaz comentou aqui, o Lucas que comentou. Na visão, ô Gabriel, aí tem que ser quem está na área, né? Eu não tenho como ter uma posição sobre isso. Na visão do aluno que está agora em casa e recebendo essas aulas, principalmente da parte pública, como é que vocês têm sentido isso? Como é que está a relação do poder público com esses alunos? Olha, eu não, sinceramente, eu não tenho conversado com alunos, a não ser os meus sobrinhos, mas eles estudam. A mais nova estuda em escola privada e o meu sobrinho mais velho, ele estuda no Instituto Federal. E, aparentemente, assim, é meio distinto, né? A minha sobrinha não gosta, o meu sobrinho gosta. E como eu não converso com alunos, e mesmo na Secretaria de Educação, eu não tenho muito contato direto com essas políticas existentes, eu fico trabalhando bem especificamente nesses projetos de inovação, incluindo o Charter. Então, eu acabo não tendo tanta certeza. Mas o que eu vejo assim, é muitos pais reclamarem, para muitos alunos é até interessante, né? Eles gostam mais de ficar em casa, mas isso aí a gente percebe que é tanto dos próprios alunos quanto de como os pais lidam com isso. Então, o que a gente precisa e tem que implementar dentro da secretaria seria essa questão aí de você ter bons conteúdos e, lógico, ter a colaboração dos pais. Não, legal. Uma coisa que agora, acho que para o pessoal que está querendo, está vendo a live aí, quem quer começar, ô Gabriel, o que você aconselharia para quem quer começar nas pautas liberais e recomendação de conteúdo online, para o cara começar a seguir? Eu sempre gostei de ler muito livro liberal e tal, então eu já tinha uma afinidade, antes até mesmo da internet, que eu fui ter internet em 97, 98, mas eu já lia muito sobre o liberalismo, eu já gostava, né? E hoje eu gosto demais do Mises.org, vou lá, sempre estou lendo, principalmente os artigos, porque atualiza o que eu já tenho de conhecimento. Mas se eu fosse começar hoje, tenho aí meus 15 anos de idade, 16, comecei a entrar em pautas políticas no colégio, e eu quero me tornar um liberal, eu quero entender, porque tem muita gente que estudou o lado esquerdo e depois veio para o lado liberal, né? Inclusive escritores e autores liberais. O que você aconselharia para o pessoal que tá começando? Olha, Laguna, eu ia já sugerir o Instituto Mises, você falou do Instituto Mises, e eu falo muito isso dele porque os livros principais das obras de escola austríaca estão lá gratuitamente. Então, eu vejo que esses aí talvez sejam as melhores opções, porque eles têm os direitos desses livros, então você não está plagiando nada. E você tem algumas outras entidades que fazem um trabalho interessante, que muitas hoje não tem tanto hábito as pessoas de
procurarem logo o site. Mas elas vão através das redes sociais. E aí você tem o Students for Liberty, que faz um trabalho interessante com os estudantes. Eu tive uma notícia aí de que agora a Fundação Novo vai decolar, então a gente vai ter aí algumas coisas mais interessantes também. Mas isso aí, sempre que tiver alguma dúvida, né, vocês estão aí com as minhas redes sociais, quem não me segue já pode me seguir. E parte de liberalismo especificamente para a educação, eu falo do EdChoice Brasil, que eu fundei junto com a Ana Maria Camargo, que é já figura conhecida do ativismo da liberdade e da diversidade educacional, e que nós fizemos aí esse site, já tem alguns artigos lá, eu vou até escrever aqui nos comentários o site e a @ das redes sociais para que todos conheçam, e lógico, vocês serão muito bem-vindos lá. Em cima disso, foi interessante porque eu participei, além de participar do processo de seleção do Novo, eu conversei com a maioria dos candidatos. Faço questão de conversar, até mesmo para entender por que ele está vindo para o Novo, qual é o pensamento dele, né? A história do cara até ele começar a ter os fundamentos, e muitos me questionam sobre curso. E aí você soltou um curso essa semana sobre essa parte. E eu acho interessante, dentro não só do curso, mas dentro da Fundação Novo, a gente já ter esses treinamentos. Eu tive a possibilidade de participar do Renova, BR. E todo mundo falava assim, o Renova tem pauta, o Renova é isso e aquilo. Cara, muita partidário. Tô te falando assim, eu fiz o curso ao pé da letra, todas as aulas, todas as tarefas, gostei demais. Por quê? Óbvio que você tem ali um professor que tem um viezinho um pouco mais para um lado, mas também tem o outro que tem para o outro. E foram aulas técnicas. Inclusive de temas que hoje, se eu não tivesse feito aula, eu não estava aqui conversando com você. Sobre educação, sobre primeira infância, que não é uma pauta minha. Eu não vim da educação, né? Eu vim da área empreendedora. Então é difícil a gente relacionar o que é federal, o que é municipal, da onde vem o dinheiro, como que isso tudo acontece. E aí eu vejo que a Fundação Novo, ela tem que decolar. E o seu curso também, para nós e para os pré-candidatos que estão vindo, que eles devam fazer. Me explica um pouquinho dessa ideia que você teve para nós aí, para a turma. Tá certo, Laguna. Sobre o curso especificamente, que chama Educação e Liberdade, quem tiver interesse, está no meu primeiro post aqui do Instagram, que eu falo justamente sobre algumas das políticas que eu falei aqui, a respeito de alternativas de financiamento do Estado, sobre a questão da diversidade educacional, tem um módulo que fala exclusivamente de homeschooling, e também um módulo bônus, porque a gente faz algo também voltado para os pré-candidatos. A gente pensou nesse módulo bônus para os pré-candidatos, que a gente sabe que muitas dessas políticas você tem algumas objeções, porque alguns candidatos vão participar de debate, vão receber ataque de alguns sindicalistas, só que a gente sabe que quem é candidato pelo Partido Novo tem que ter couro grosso. A gente está batendo de frente com um monte de poderosos de interesses aí que a gente sabe que são escusos, então a gente tem que buscar argumentos fortes. E a gente, nesse módulo bônus, está ajudando nesse sentido. Então a gente vai ter 3 módulos mais teóricos sobre financiamento, diversidade educacional e homeschooling, e mais um módulo bônus para ajudar na questão da argumentação. E aí, é lógico, a gente também tem o EdChoice, muito material gratuito a respeito de artigos, e a gente vai ter um material de referência e que eu espero que seja útil para todos os pré-candidatos e também para quem não é candidato, que é ativista da educação livre ou que se interessa pelo assunto. Sim, cara, que depender de mim, eu vou divulgar, vou passar para a turma, eu acho importantíssimo. Principalmente, por exemplo, hoje eu tive um prazer de conversar com meu amigo Zé Maria. Ele era do Novo, lá de Governador, não sei se você conhece ele, do Governador Valadares. E ele falou para mim, nós não temos Novo aqui, eu quero sair para candidato. Então ele me liga muito para falar das pautas. E é um curso, por exemplo, que eu, com certeza, divulgando para essa turma que às vezes não é novo, que está esperando o Novo estar lá, eu acho muito viável, eu acho que acredito que eles vão fazer o curso. Não tenha dúvida que não vai. Acho que a sua iniciativa ela é muito bacana mesmo, e precisa. Né? Nós, liberais, começamos a participar mais efetivamente da política, como liberais mesmo, não como os pseudos liberais. Né? O cara fala que
aí entra lá, não é. Uhum. Eu acho que na minha vida política toda, eu acho que o único liberal que eu vi que tentou participar foi o Afif. E agora sim veio novamente outros liberais. Posso estar até enganado aqui, porque o país é muito grande, mas dos que eu estudei, e não, tirando o Roberto Campos, essa turma aí, mas que tentou efetivamente uma presidência da República, né, foi ele. E aí eu vejo que tem um caminho enorme, a gente tem que ocupar espaço, principalmente para o debate, porque a gente preza eficiência, além de, não só do liberalismo, a gente preza muito a eficiência, que funcione, né, e isso é importante. E esses cursos ajudam as pessoas que estão vindo a entender os conceitos. Nós já estamos caminhando para o final, mas antes o Lucas colocou uma pergunta aqui, ó. A escola como a gente conheceu, presencial, tende a não existir mais? Tende a não mais existir? Já foi respondido? Acho que a gente nem precisa... Vamos para as considerações finais, que a live está ficando pequena. Só agradecer o Guilherme que entrou. Minha prima também, Fernanda, está aí. E ela é uma menina bacana demais. Obrigado por participar. Gabriel, considerações finais aí da live do Laguna. Bom, então, Faça para nós. Tá certo. Eu quero agradecer demais o convite do Laguna. Quero desejar sucesso aí na campanha e que seja muito promissora para você e para todo mundo do Novo. Aliás, isso aí que você falou é muito interessante a respeito do AFIF, porque eu sou ativista liberal tem mais de 10 anos já. E eu me lembro que o liberalismo começou a crescer um pouco depois daquelas manifestações de 2013, que a gente começou a ter algum impulsionamento na divulgação das ideias mais liberais. E antes eu sempre tinha uma angústia de não ter em quem votar. E hoje, tudo bem que eu voto em Uberaba, mas se eu tivesse em Belo Horizonte, eu teria dificuldade de escolher em quem votar de tantas boas opções que o Partido Novo oferece. E com certeza você é uma delas. Então eu gostaria muito de ver você e uns 20 vereadores do Novo na Câmara. E eu espero que a divulgação dessas ideias da liberdade, independentemente de questão de ser eleito ou não, mas que pelo menos a gente consiga fazer uma mudança cultural também e que divulgue essas ideias. Obrigado novamente. Joia, muito obrigado aí pelas considerações. Queria agradecer sua presença mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, falar que a live vai ficar salva, gente, no canal do YouTube. Estamos preparando, sim, a Fernanda até falou, tem meu voto, primo, estamos preparando, sim, estamos cada vez mais estudando. Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços mesmo, eu acho que levar a eficiência para o governo é muito importante. Tentar acabar com essa polarização de forma inteligente, com diálogo, entendendo todos os lados, vendo o que realmente é bom e que funciona, tanto para a cidade quanto para o Estado. E, graças a Deus, cara, em 2012 eu cheguei no Novo. E quando eu vi o Novo, eu falei, nossa, alguém que me representa. Né? E foi interessante porque uns 3, 4 dias depois, um amigo meu me ligou e falou assim, aqui tem uma turma querendo montar um partido que parece muito com o que você prega. Aí eu falei, não, cara, eu já estou neles lá. Ele falou, não, eu também. Então, foi uma coincidência bacana. E eu espero, é óbvio que o Novo é uma instituição, vai entrar várias pessoas lá dentro, mas eu espero que a gente continue treinando, que a gente audite, vigie os nossos mandatários. E se amanhã for eu mandatário, que você me vigie e questione. E brigue. Porque nós estamos brigando lá dentro, por uma coisa melhor. Aqui fora, nós somos amigos e existe um respeito mútuo. Mas lá dentro a coisa tem que andar. Então, promessa é dívida e a gente tem que cumprir ao pé da letra. Beleza? Eu te agradeço mais uma vez e obrigado. Tá joia? Valeu. Valeu, moçada. Prazer estar com vocês. Valeu.